Fala, engenheiros, beleza? Vou mostrar aqui como é que eu fiz essa planilha, né? Direto no Google Planilhas, beleza? Então, só para deixar claro aí onde que entra, né? Quando você abre o seu Google aí, no cantinho direito vai ter um menu aqui para vocês acessarem, né? Quando você já está logado. Então, sempre nesses 9 pontinhos aqui à direita, ó, vai ter lá várias opções de várias ferramentas do Google, vai ter planilhas, tá? No caso, como eu já estou lá na planilha, beleza, não vou entrar. Eu tô com ela pronta aqui, mas eu vou fazer ela de novo aqui embaixo só para mostrar. Vou fazer uma linha só de cada disciplina, de uma única disciplina, aliás, só para a gente aprender como é que faz, tá? Então eu vou colocar aqui a bendita química aplicada, tá? E vou colocar aqui uma nota 5 e vou colocar na coluna da nota do segundo bimestre uma nota 2, tá? E aqui eu faria a média, vou fazer a média, tá? Deixa eu só formatar aqui para ficar tudo em formato com as gradezinhas definidas, tá? Então aqui na média, nessa coluna da média aqui, eu vou fazer a fórmula. Como que eu fiz a fórmula? Dá para fazer a fórmula direto de média, mas eu preferi fazer a fórmula iniciando assim: sinal de igual, soma, abro parêntese para falar qual célula que eu vou somar. Então é a célula aqui da coluna B na linha 8, que é onde eu estou agora. Então vai ser B8, tá? Como ela é do lado, logo ao lado, eu posso colocar 2 pontos e colocar a próxima coluna, que é a C8, já direto, tá? C8, aí eu fecho o parêntese e divido por 2, barra 2, tá? Ou no celular tem o sinal de dividir também, pode ser o sinal de dividir ou barra 2. E pronto, posso clicar o Enter aqui no meu computador, ou você no celular aí clicar no botãozinho verdinho que vai aparecer, tá? Então a média dessas duas notas se tornou 3.5, né? 3,5. E aqui no status, ou condição para passar, para ter a prova sub ou não, né? Vai ser um condicional, vai ser uma programação, um comando condicional, tá? Então, como que é o comando condicional? Você abre novamente o comando com o sinal de igual. Aí, como é condicional, você pode fazer o seguinte, você deve fazer o seguinte: você vai entrar com o comando SE. Então, se a linha D8, né, a média, então se D8 for menor que 5, aí você fecha o comando condicional com um ponto e vírgula. Então o comando condicional é: se a linha D8 for menor que 5. O que acontece se for menor que 5? Você pode pôr aqui, abre aspas, qual que vai ser o comando, o que vai ter que ficar nessa célula se a média for menor que 5. Então você pode colocar, eu coloquei ali nas de cima sub, né? Mas vamos colocar aqui por inteiro, substitutiva, se a nota for menor que 5, beleza? Aí eu fecho esse comando. E agora, se ela não for menor que 5, em vez de substitutiva, o que deve ser colocado?
Então, no caso aqui, vamos colocar passou direto. Tá? Pode ser a palavra que você for, pode ser um xingamento, o que for. Tá? Passou direto. Aí fecha todo esse parêntese que nós tínhamos aberto desde o começo. Tá? E aqui eu posso ou clicar meu Enter, e você aí no celular pode clicar no botãozinho verdinho que aparece quando você termina, quando é para terminar o que você fez aí de comando, tá bom? Então vou clicar o Enter aqui. Ele apareceu substitutiva. Por quê? Porque a média aqui do 3.5, a minha média dessas duas notas ficou em 3.5, ou seja, é menor do que 5. Vamos alterar? Vamos colocar aqui que na nota 2 eu tirei 6. Como que vai ficar? Ali, ó. A média sobe para 5.5 e o status passa a aparecer, passou direto. Tá? Aí aqui eu vou mostrar como que faz no computador, porque no celular eu nunca fiz a formatação de cores. Tá? Mas no computador você vai no menu formatar, vai aqui na formatação condicional, aí ele vai aparecer essa coluna ao lado aqui, esse centro de comandos ao lado. Então eu vou colocar formatar a célula se o texto for exatamente, se for passou direto, eu quero que a letra seja na cor branca e o preenchimento da célula seja na cor azul escuro. E a fonte seja em negrito. Então você clica em B aqui, que é o negrito. Beleza? E dou o concluído. Então, já ficou com a pintura aqui do jeito que eu pedi. Só que eu clico na célula novamente e aqui vai aparecer adicionar outra regra. Então vamos adicionar outra regra, mostrando quando o texto for substitutivo. Então você vem aqui, regras de formatação, quando o texto é exatamente substitutiva. Quando o texto for exatamente isso, nós colocamos aqui embaixo a letra em vermelho e a cor de preenchimento colocamos em amarelo, por exemplo. Tá? E deixamos em negrito também, clicando aqui no B. Tá? E concluído. Ok, podemos fechar aqui no xizinho. E vamos ver se mudar a nota aqui, se ele muda a regra de coloração também. Tá, então eu vou voltar a nota lá para 2. Ó, que legal. Então a média fica em 3.5, ou seja, é menor que 5. Então necessariamente se faz necessário fazer a prova substitutiva. Tá, então a programação deu certo. Tá, então se você foi para substitutiva, então você vai ter que fazer a prova. Fazendo a prova, você lança a nota aqui. Ah, tirei 7 na substitutiva. Né? Presença aqui, a frequência, deixei 100%, tá? Para não ter que fazer fórmula nela. E a média final, como que eu vou calcular? Tá? Eu fui pelo caminho mais fácil aqui, ou seja, eu iniciei aqui o comando em soma e eu procurei aqui qual que é a minha maior nota do primeiro bimestre ou do segundo bimestre, porque a menor nota vai ser substituída pela nota da substitutiva. Tá? Então, eu vou fazer aqui, eu abro o comando com o sinal de igual, soma, e eu sei que
a minha maior nota foi do primeiro bimestre. Então, eu vou aqui no B8. Então, eu ponho soma B8. E eu vou somar agora a nota da sub. Ó, a sub está na F8. Só que eu vou, em vez de colocar 2 pontos, neste caso, como a célula não está do lado da outra, eu ponho ponto e vírgula. Então, somo B8 e F8. E eu fecho parêntese e divido por 2. Essa é a minha média final, que é a média inicial, que é, aliás, a minha nota maior, mais a minha nota da sub. Dividida por 2, deu média 6. Aí 6 é aprovado, né? Então, o que eu vou fazer aqui condicionalmente? Aí eu já vou para um comando condicional novamente. Então, eu abro o comando com o sinal de igual, e eu ponho o condicional, o comando condicional, que é o C. Então, se o H8, onde está a média final aqui, né, a célula, no caso de vocês aí, a célula que você estiver fazendo o comando condicional correspondente, tá? Então, no caso aqui, a média final ficou na linha 8 da coluna H, então é H8. Então, se H8 for menor que 5, fecha o primeiro comando com ponto e vírgula. Então, se H8 for menor que 5, o que vai acontecer? Se for menor que 5, você foi reprovado. Então, fecha o aspas novamente. Então, abre aspas, coloca o valor que vai aparecer ali escrito. Se for menor que 5, fecha esse comando e abre o segundo comando. Se for maior que 5, então se não for menor que 5, o que vai aparecer? Aprovado. Tá? E fecha o parêntese deste comando. Então, foi todo um comando condicional, condicionando a colocar reprovado se for menor que 5, a média final, e aprovado se for maior, se não for menor que 5, ok? Ou seja, vai ser maior, tá? Então, vou apertar o Enter aqui. No caso de vocês, aí pode apertar o verdinho no celular, se estiver fazendo pelo celular. Então, aqui apareceu já aprovado, ok? Vamos só fazer o teste, então, mudar a nota da sub, e a sub, em vez de tirar 7, você tirou 3. Reprovado lá, porque a média ficou em 4. Tá? Então, vamos voltar para 7 aqui, e vamos fazer novamente a formatação condicional. Então, formatar, formatação condicional. Aí vamos colocar aqui, formatar se o texto for exatamente reprovado. Se o texto for reprovado, vamos colocar o fundo todo em vermelho e a letra em branco, com o negrito aqui sempre, tá? Eu prefiro. Tá? Não é obrigatório, mas eu gosto de colocar em negrito o resultado. E deixo em concluído. E adiciono uma segunda regra para o aprovado. Né? Então, regras de formatação. Quando o texto for exatamente aprovado, vamos colocar o fundo em verde aqui, esse verde fluorescente aqui. Vamos deixar a letra em preto mesmo e em negrito. E deixar em concluído. Ok? Pode fechar. Pronto. A formatação está feita. Tá? E, testando aqui, vamos mudar a nota da sub aqui na linha F, na coluna F, né?
na linha 8, em vez de 7, vamos colocar em 3. Olha lá, já muda para reprovado. Beleza? Então, todos os comandos foram feitos aqui conforme eu fiz essa formatação. A linha de raciocínio já foi explicada. Tá? Existem outras formas de fazer isso, mais complexas e mais refinadas, né? Mas essa linha de raciocínio que eu utilizei já resolve esse tipo de formatação que nós estamos colocando aqui nessa planilha, beleza? Espero que tenha sido útil. E quem ainda não se inscreveu aqui no nosso canal Engenheirando, todos os nossos colegas de classe, por favor, já se inscrevam, tá? Porque toda vez que eu fizer alguma revisão de alguma matéria que a gente esteja aprendendo, todos já recebem a notificação, todos podem dar uma olhadinha, tá bom? Dá essa força lá. Um abraço, sucesso aí nos estudos. Até mais. Tchau, tchau.